E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar para conversar um pouquinho com vocês sobre regras. Esse vai ser o assunto de hoje. As regras que definem esta matrix na qual nós existimos. Essas regras que limitam as nossas ações, né? Porque aqui, nesse universo, nesse mundo, tudo tem restrições. Tudo que se faz, todas as nossas ações são de alguma forma condicionadas a regras. Então, antes de começar o tema, eu gostaria de pedir aos senhores aí que quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui para ajudar o nosso canal. Ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí novo conteúdo. Então, isso é muito importante que você se inscreva. Às vezes as pessoas vêm, assistem os vídeos, gostam do conteúdo, esquecem de se inscrever, por isso eu sempre peço. Então, vamos lá para o tema, né? Hoje eu vou falar sobre as regras da Matrix. Esse mundo onde, se você for observar, né, poucas pessoas têm liberdade. Porque a vida em si é toda condicionada a regras. Já repararam isso, né? Você já nasce obedecendo um monte de regras, as próprias leis. No trânsito você tem regras, né? Você não pode fazer o que você quer, você está sempre sendo limitado. Aqui você não pode passar, aqui você não pode entrar, sinal de trânsito, vários sinais restringindo a sua conduta. Aqui é mão dupla, aqui é mão única, aqui pode ultrapassar, aqui não pode. É um mundo cheio de regras. Claro, é um mundo perigoso, é um mundo onde acidentes acontecem. Então, tudo tem que ter um certo controle dentro desse mundo aqui, né? A gente já para pensar sobre o próprio termo Matrix. Matrix, na sua etimologia, tem a ver com mãe, tem a ver com mater, que também tem a ver com matéria. Então, é um mundo material que é feito para te controlar, porque a mãe, a essência da palavra, né? Mãe, mater, matrix, a mãe sempre quer controlar o filho. A mãe não quer que o filho se expanda. A mãe, tanto é que o pensamento da mãe é sempre esse. Olha o filho já adulto, filho já velho, sempre vê como uma criança. Que esse é o princípio, a essência, a energia, a simbologia da mãe, que é controlar o filho, o filhote, quer manter sob as suas asas. Acalentar, proteger, mas nisso ela está cerceando a liberdade por uma questão até de segurança do próprio filhote, né? Mas em algum momento esse filhote vai ter que sair do ninho, né? Sair debaixo das asas da mãe, da matrix, da mater, mas a mãe não quer isso. Então é por isso que a configuração da Matrix é um universo feito, povoado por mentes infantis, por mentalidades que não têm consciência própria. Essa é a essência do ser coletivo. Essa é a essência de quem tem um pensamento de massa, de quem segue as regras, à risca, sem ter capacidade de andar com as próprias pernas, caminhar com os próprios pés. Não é? Então, é interessante a gente observar isso, né? Quanto mais consciência, menos necessidade de regras. Mais você compreende que você tem que ter uma ética própria, que as leis nem sequer se aplicam a você, porque as leis estão em você. As leis da ética, né? Isso é consciência. É ter um pensamento coerente em relação à realidade, do que convém e o que não convém. E muitas regras até podem ser quebradas nesse contexto, porque as regras são feitas para limitar o pensamento, para limitar o indivíduo que é infantil, que não sabe viver sem as regras, não saberia viver sem as leis, não saberia viver sem imposições, sem cabresto, sem controle. As leis, eu falei, é uma parte, a religião é outra parte, de controle social, de cabresto, de ficar mantendo o indivíduo preso dentro de um medo, dentro de ideias fantasiosas, dentro de crendices absurdas, medo de diabo. Isso gera uma moral, né? Claro. Isso gera toda uma moral. O medo do diabo, o medo do inferno, o medo da condenação.
Muitas pessoas são controladas, como eu falei, religião é controle social. Muitas pessoas são controladas por essas ideias, por religião. Muitas pessoas são controladas, deixam de cometer certos atos por causa das leis, da legislação humana. Claro que alguns cagam, né? Mas a grande maioria segue. Não porque é o certo a se fazer, não porque é algo que vai fazer a sociedade evoluir. Não por isso, apenas por medo. Medo das consequências, medo da punição. Então, quanto mais consciência você desenvolve, menos você precisa de regras dos outros, da sociedade, para te controlar. E aí, né, a gente vê que a gente vive num mundo, Matrix é um mundo que foi colocado diante dos seus olhos para que você não veja a verdade. E qual é a verdade? Que você, na realidade, é um escravo. E o escravo é aquele que não tem opção. Ele tem que seguir as regras do dono, não é isso? Isso é escravidão, né? Isso está hoje no trabalho, né? Porque as pessoas, se não tiverem fiscalização nos seus trabalhos, elas abandonam, elas não fazem o que tem que fazer, né? Elas vão ficar no celular, elas não têm responsabilidade, porque não têm consciência. Então é preciso sempre ter algum fiscal, né? Alguém que controle, algum tipo de monitoramento para que não ocorram os deslizes, as fugas, né, do trabalho, né, para que o indivíduo não seja relapso nas suas atividades e cumpra suas funções. Mas para isso é preciso sempre ter o cabresto, né? Porque existem já algumas empresas de primeiro mundo que as pessoas trabalham em casa, né? Mas aí é um outro nível. As pessoas trabalham em casa, sabem que tem uma cota a cumprir, têm essa responsabilidade, assumem essa responsabilidade e não precisam nem comparecer nos escritórios. Raramente comparecem. Trabalham de casa, né? Mas são pessoas de alto nível. As pessoas que trabalham por prazer e com ética própria, sabem que tem aquela cota, aquela meta a cumprir e aí podem ficar em casa. Não precisam desse cabresto de horário, de ficarem presas a horário, a expediente, a bater cartão de ponto, toda essa cobrança. Porque é um outro nível, né? É um nível de maior consciência. Eu queria falar aqui já falei de alguns princípios de regulação e de controle dentro dessa matrix, são a religião, as leis, né? Leis de trânsito, lei para tudo, né? Para controlar o comportamento coletivo. As sanções também, né? Existem vários níveis de sanções, tem a parte do Código Penal, né? Que aí prevê mais os crimes, tem a parte civil, né? Que é também as leis voltadas para questões cíveis, questões que não são criminais, e existem miríades de leis para reger e para controlar o comportamento dos seres humanos. E daí você já vê que o ser humano é infantil, né? A maioria é infantiloide, precisa obedecer regras e não saberia também viver sem regras. O indivíduo busca a religião. Isso que é interessante, não é a religião que busca o indivíduo, é o indivíduo que vai lá voluntariamente obedecer aquelas regras. Porque a grande maioria sabe que precisa dessas regras para viver de uma forma mais ou menos equilibrada. Precisa desse controle também das leis, né? Então, queria falar aqui que nós somos muito limitados nesse mundo, né? Por exemplo, nós temos uma limitação visual muito grande. Nós só enxergamos dentro de uma certa faixa de frequência. Acima é ultravioleta, abaixo é o infravermelho. Então, a gente fica nessa faixa intermediária aí. Quanta coisa a gente não vê, né? Nessas faixas mais altas de vibração ou mais baixas. Mesma questão é a audição. Nós conseguimos ouvir apenas numa pequena faixa de frequência. Acima é o ultrassom, abaixo é o infrassom. Você não consegue ouvir nessas faixas, só nessa faixa intermediária. Então olha só quanta limitação. Nós vivemos num mundo, como eu falei aqui, você não pode fazer o que você quer. No trânsito, por exemplo, você não pode fazer o que você quer. Você não pode comer o que você quer. Muitas coisas são venenosas, muitas coisas te fazem mal. Você tem que saber muito bem o que você pode e não pode comer, né? Também existem várias regras. Existem regras de saúde que você tem que seguir, senão você vai perder a sua saúde. Existem regras de segurança dentro de casa, parte elétrica da sua casa, a parte né, que você usa fogo, que você usa gases inflamáveis, né? Como gás de cozinha, ou um gás de um aquecedor, esse gás de aquecedor ele pode ser venenoso também, aquecedores elétricos. Então, existem várias regras que você tem que obedecer até mesmo dentro da sua própria casa. Quando você sai, você tem que trancar, né? Regras de segurança.
câmeras. Eu aqui, por exemplo, instalei várias câmeras aqui em casa para questão de segurança. Tem regras a serem seguidas sempre. No mundo tem a limitação da língua, né? Isso te limita muito. Você ouve música e você não entende. Você tem filmes que você precisa de tradução ou de legenda, então você não entende quase nada. Tem a questão, né, dos próprios livros que você não pode ler, porque estão em outras línguas. Muitas das vezes esses livros ainda não estão publicados para português, traduzidos. Então só consegue acessar aquilo ali quem tem a chave, né? Quem conhece a língua. Então é um mundo de chaves e de fechaduras, um mundo de trancas, um mundo onde, por exemplo, para você visitar certos países cujas as passagens são muito caras, né? Você vai gastar aí talvez uns 5 mil só de ida para determinados países de primeiro mundo na Europa, por exemplo, como Estônia, como Dinamarca, Suécia, sei lá, Polônia, esses países europeus muito extremos, muito distantes, as passagens se tornam muito caríssimas, né? E aí, além da limitação da língua, você tem a limitação financeira, né? Você não pode ir até lá, porque é muito caro, é caríssimo. Você vai gastar uma fortuna e a maioria das pessoas não consegue ir. Então, existe toda essa limitação geográfica, né? Que você tem essa dificuldade de viajar, é para poucos, fazer uma viagem, por exemplo, ao redor do mundo, conhecer os países. Você fica limitado, você começa a parar para pensar, será que esses lugares existem mesmo? Que é tanta proibição de você ir até lá, né? É tão difícil, é tão restrito para certas pessoas. Existe a própria restrição nas empresas a que você pode entrar, que você não pode entrar, áreas restritas, né? Se você, por exemplo, não tiver o conhecimento, o próprio conhecimento é uma chave para abrir várias portas. Porque a pessoa que, por exemplo, não sabe ler e escrever, ela fica restrita. E o mesmo cara que sabe ler e escrever, se ele não tiver certo tipo de conhecimento, certo tipo de chave, ele não vai abrir certas portas. Né? É igual um jogo, né? Você tá lá no jogo, até no jogo, no game, né? Você tá jogando, você não vai conseguir entrar em certas portas se você não tiver a chave, você não vai conseguir acessar certas fases, se você não conseguir superar certos obstáculos. Então, tudo nesse planeta aqui, tudo nesse universo, nesse holograma, é cheio de regras. Cheio de imposições, cheio de limitações. Já foram feitas experiências, né? E é interessante até que você faça essa experiência você mesmo. O dia que você estiver num lugar onde você nunca foi, né? Num banco, numa repartição pública, qualquer lugar. Um dentista, um escritório, ou né, um local, um hospital. Quando você estiver no seu momento de espera, observe, né, o ambiente. A maioria das pessoas não fazem isso. Se uma pessoa chegar num ambiente e ficar nesse ambiente meia hora e sair, se você perguntar a essa pessoa, me dê os detalhes desse ambiente, quantas cadeiras tinham nesse ambiente, o que estava escrito na placa que está na parede, qual era o aspecto dos atendentes que estavam nos guichês, a maioria das pessoas não vai saber. Qual a cor do piso? Qual a cor da parede? Como é que era o teto? Era de forro? Era de... né, como é que eram as luminárias? O que tinha no quadro que estava na parede? Então, todos esses detalhes, a pessoa às vezes fica 20, 30, uma hora no ambiente, e se você disser para ela, me relate, né, as condições desse ambiente como eram, a pessoa não vai saber quase nada sobre o ambiente. Por quê? Estava distraída num celular, né? Ou conversando, ou pensando, e simplesmente não se ligou. Né? Será que tem uma janela aqui que se acontecer algum problema eu posso sair rápido? Será que tem outra forma de eu ter uma fuga daqui caso aconteça algo? Tem algo aqui que eu posso usar como uma arma para me defender se caso acontecer algum problema? Né? Tem extintor por aqui se caso acontecer um incêndio? Entende? Mas a maioria das pessoas estão distraídas. Por quê? Porque a Matrix é isso. A Matrix é um mundo que se coloca diante dos seus olhos para que você não veja a verdade. Quanto mais colorido, quanto mais tranquilo, quanto mais alegre, quanto maior sensação de segurança o indivíduo tem, mais relaxado e mais distraído ele fica. Entende? Isso em qualquer lugar. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre isso, que eu acho muito interessante essa questão de você começar a entender que você vive num mundo cheio de regras, cheio de restrições, cheios de negação de acesso. E você mal percebe essas questões, né?
O conhecimento, principalmente o conhecimento sobre psicologia, que não é ensinado nas escolas, psicologia própria, psicologia também coletiva, né? Psicologia social, sociologia, todos esses estudos o indivíduo não tem acesso praticamente e nem busca, né? Então, você vive cada vez mais restrito num mundo de regras, onde você fica com medo de ir aqui, com medo de ir ali, aqui eu não posso entrar, né? Botam aquela caveira em alguns lugares, né? Aquele crânio com ossos, que perigo. E realmente tem perigo quando se coloca esse símbolo geralmente, mas também a pessoa tem que parar para pensar, né? É perigo real? Ou é alguma coisa simplesmente para limitar o meu acesso, limitar a minha informação, limitar o meu poder? Porque as maiores mentiras contadas, como é, por exemplo, a religião, são para limitar o seu poder, né? Que você não pode isso, que você não pode aquilo, porque está escrito ali, está escrito na Bíblia, está escrito no Corão, está escrito no... Buda disse que não pode fazer isso, entende? Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. E as pessoas ficam sempre com medo, né? Com medo das consequências. E às vezes são simplesmente ilusões. Essas limitações são ilusórias. Você pode sim ter acesso a várias informações, se você desejar. Você pode sim adquirir mais chaves para abrir essas fechaduras, abrir portas que antes para você eram inacessíveis. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, porque quase ninguém fala sobre essas limitações da Matrix, limitações também audiovisuais que nos enganam. A gente é muito visual, então a gente se engana com posturas de poder, de autoridade, com gente que parece ser muito forte, e às vezes são grandes monstros, e quando são olhados de perto, são pequenas crianças. Não tem nada disso, né? Muito do poder é engodo. Basta ver que a população, a maioria da população, nós vivemos numa chamada democracia, né, governo do povo, a maioria da população vive escravizada por uma pequena minoria. Uma minoria de bandidos, uma minoria de políticos corruptos, uma minoria de gente rica, que manda em bilhões de pessoas idiotas. Um gado. Entendi? Igualzinho a imagem religiosa, né? O pastor controla centenas, milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Pela mente. Não é pela força, gente. É pela mente, não é pela força. É pela persuasão, pela coação de se dizer o mágico de Oz, né? O homem divino. Quando você tira a coberta, né? Que isso quer descobrir, que você tira, né? Afasta a cortina, você vê que o mágico de Oz é um velho que está ali manipulando um computador, colocando uma voz muito alta, colocando como se tivesse muito poder, né? Amplificando sua voz, usando tecnologia. É o mágico de Oz, né? É um velhinho que engana todo mundo de Oz, né? Aquilo ali é uma analogia, né? É uma metáfora ao nosso mundo, onde pequenos mágicos de Oz controlam milhões de pessoas. Milhões e bilhões de imbecis, apavorados com medo do poder de homens, que nada mais são do que homens muito pequenos. Mágicos de Oz, verdadeiros mágicos de Oz, né? Que amplificam seu poder através da mídia, através do teatro, né? Através da propaganda. Pequenos homens de carne igual a nós, se fazem grandes líderes, grandes estadistas e não passam de vermes, de crianças, de seres indefesos como nós, que através desses elementos se colocam como seres muito poderosos, seres até divinos. É o caso dos artistas, né, que usam todo o teatro, toda a tecnologia para se fazerem divinos, como são esses grandes ícones aí da música ou do cinema, né? Que são idolatrados como deuses. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso. Nós vivemos num mundo cheio de regras, cheio de restrições, cheio de controle, onde uma pequena minoria domina milhões e bilhões de pessoas. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, nos dê essa força. E estamos juntos pela propagação do conhecimento. Fui!